A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você, querido professor ou até mesmo aluno, fique à vontade. Nós estamos fazendo vídeos com o objetivo de ajudá-lo no conhecimento e na praticidade em relação ao ensino nas classes de aulas. Eu fiz o primeiro vídeo falando sobre a lição dos adultos e hoje nós estaremos fazendo o segundo vídeo, mas sobre a primeira aula da EBD em relação à classe dos jovens. Você já tem a revista, acredito, e o tema desse trimestre, do último trimestre do ano de 2023, é em relação à prova da vossa fé. Em relação à prova da vossa fé, eu quero convidar você a abrir sua revista aí ou acompanhar enquanto eu faço a leitura. A primeira aula que nós teremos, que você estará dando ou aprendendo aí na sala de aula, também junto com o seu professor ou sua professora, é fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Essa vai ser, na verdade, uma aula conceitual. Vai ser uma aula em que nós estaremos entendendo a ideia de fé e a ideia que o autor vai trazer em relação à importância de nós vencermos a incredulidade. O texto principal vai estar em Hebreus 11:1, que é o principal. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Resumindo a lição, aqui no resumo da lição que vocês têm, sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, vamos para a introdução então. Que Deus nos dê uma boa aula e que possamos ser abençoados nesse dia. Graças a Deus por mais um trimestre de estudos bíblicos. Depois de estudar a respeito das cartas pastorais, foram a lição que vocês estudaram no trimestre anterior. Estudaremos sobre a defesa da fé. Veremos questões importantes da apologética. Apologética significa isso, defesa da fé cristã na atualidade. A primeira lição será mais conceitual, é o que eu disse no começo, porque estaremos construindo um alicerce para as demais questões. Vamos lá? Teremos 3 pontos, assim como é na lição dos adultos. Primeiro ponto, fé salvífica, dividido em subtópicos. Primeiro subtópico, fé. Segundo subtópico, a confiança no testemunho que Deus dá. Terceiro subtópico, crer mesmo não vendo. Segundo tópico, a fé e a vida. Primeiro subtópico, fé e milagres. Segundo subtópico, andar com fé. Terceiro subtópico, a fé e a volta de Jesus. Terceiro tópico, fé, dom e fruto do Espírito Santo. Primeiro subtópico, a fé e os dons de curar. Segundo subtópico, a fé como fruto do Espírito. E terceiro subtópico, fidelidade. E aí a gente parte para a conclusão da aula de hoje. Quero pedir para você, me ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo, comentando e compartilhando. Você sabe que todo esse processo é de graça para você, mas para gente que faz vídeos no canal do YouTube é de suma importância, porque faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e então ela vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. E o que nós estamos levando é a palavra de Deus de forma gratuita, ajudando vidas e pessoas. Então, você fazendo esse processinho, você também vai estar me ajudando. E na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais. Danilo, eu quero seguir você no Instagram, no Facebook, TikTok. Eu quero saber onde você está pregando. Vai estar tudo lá. E será um prazer ter você, se Deus permitir, em uma dessas agendas a gente está se conhecendo pessoalmente. Bom, falei demais já. Vamos para o texto aqui. Fé salvífica. Vamos lá. Subtópico 1. Fé. No Novo Testamento, esse termo é encontrado com bastante frequência. Como você sabe o que significa? Segundo o dicionário Oasis, a fé é absoluta confiança em alguém ou algo. A fé é absoluta confiança em alguém ou em algo. A comprovação de algum fato. A carta aos Hebreus tem a melhor definição. Foi o que nós lemos na introdução. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra fé, ela vem do pistis e ocorre mais de 240 vezes na Bíblia.
ela tem o significado disso de crer, acreditar mesmo. Esta é a ideia da palavra fé. E Hebreus traz isso com precisão para ficar claro para a gente. Nós vamos entender que existem alguns tipos de fé e mais para frente eu vou estar tratando isso, tá bom? Existe algum tipo de, por exemplo, tem a fé salvífica. Então, não tem só essa fé. Essa fé salvífica é o quê? É a fé que eu preciso crer para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Que fé que é essa? É a fé que eu preciso crer no sacrifício de Cristo. Eu não vi ele morrendo. Eu não vi ele ressuscitando. Eu não andei com ele. Mas eu creio que ele existe. Eu creio que o sacrifício dele é verdadeiro. Eu tenho fé de que isso aconteceu. Eu tenho fé que ele ressuscitou. E eu já estou trazendo para cá essa aula que nós teremos no finalzinho. Mas vai ser importante. Depois, no finalzinho, eu só reforço novamente. Subtópico 2, confiança no testemunho que Deus dá. Eu já entendi, então, o que é fé. Eu já entendi que é crer, acreditar em algo ou em alguém. Então, maravilha. E detalhe interessante aqui, todos nós temos fé. Até para ser ateu, você tem que ter fé. Porque eu preciso acreditar que Deus não existe. Então, todos temos fé. Tem gente que tem fé no amuleto, tem gente que tem fé no carro. Eu acredito que esse carro vai fazer eu chegar lá do outro lado na viagem. É fé. É fé. Então, fé é isso, acreditar em alguém ou acreditar em algo. Depositar a sua confiança em alguém ou depositar a sua confiança em algo. Confiança, agora, subtópico 2. Confiança no testemunho que Deus dá. Deus testemunhou da missão redentora de Jesus Cristo logo depois do batismo dele por João. Mateus capítulo 3, versículo 17, vai estar lá a passagem em que Jesus é batizado por João. E após ser batizado por João, vai vir a voz dizendo: esse é meu filho amado e quem me comprazo. O Espírito descendo como forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Então, essa passagem que está sendo citada aqui. A salvação é pela graça, então é necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. Foi como eu mencionei agora há pouco. Isso está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo de número 8. Nossa fé precisa estar firmada em Cristo e no seu sacrifício redentor. Depois você dá uma lida com calma. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 11. A mesma coisa que Paulo vai dizer se nós esperamos o Senhor nessa vida, achando que nós só temos aqui o que viver, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que ter fé de que tem algo melhor preparado para nós. E de fato, existe, você crendo ou não. Um pastor bem conhecido, ele vai dizer o seguinte: para ir para o céu, nós precisamos crer. Para ir para o inferno, não precisa. Se Deus me livre e guarde, você que está vendo esse vídeo, se desviar e no final da vida não se converter e chegar lá no inferno, e você falar, não acredito que existia, o diabo vai dizer para você, não, para crer, para ter fé é no andar de cima, não é que não. Esse vídeo de um pastor bem famoso fazendo essa brincadeira, mas é verdade. A fé é uma das ferramentas necessárias. Eu preciso crer que Jesus veio, crer que ele ressuscitou, confessar com a minha boca, acreditar no meu coração que ele morreu, ele é o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, levou os meus pecados sobre si e hoje nós somos justificados nele. Olha a importância da fé na vida do cristão. Crer mesmo não vendo. Acho que é a maior dificuldade que todos nós temos, né? Quando nós passamos pelo famoso vento, tempestade ou andar pelo vale da sombra da morte. Quando o que você está vendo te dá todos os motivos para desanimar, para você desistir, para você não acreditar. Tem situações que a gente passa que é tão extremo que às vezes a gente fica em silêncio para não falar nada com medo de pecar, porque passa tanta coisa na nossa cabeça. Mas olha o que Jesus disse para Tomé. Tomé, porque vistes, crestes, mas bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus em carne e osso. Nós não andamos com Jesus. Quem teve esse privilégio foram os discípulos. Quem teve esse privilégio foram os apóstolos. A multidão da época de Jesus que teve esse privilégio, juntamente com sua mãe, juntamente com José, os judeus.
Então eles tiveram esse privilégio de ver, de tocar, de crescer. Muitos estudaram com ele. Olha que honra, irmão. Nós não tivemos esse privilégio. Mas olha o que Jesus está dizendo para Tomé em relação à fé dele, mas que serve para nós que estamos aqui hoje. Você está vendo, por isso você está crendo, Tomé. Mas bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Feliz, alegre. É quem não viu quem? Ele, mas está crendo. Jesus nos chama de felizes porque nós não o vimos fisicamente, mas nós cremos totalmente na palavra dele. Eu vou repetir isso. Nós não o vimos fisicamente, mas nós cremos 100% na palavra dele. Isso aqui é maravilhoso, glória a Deus. Tópico 2. Tópico 2. Volto a dizer, hoje é o panorama. Deixa eu fechar aqui por causa dos carros que entram, às vezes faz um barulhinho, daqui a pouco eu abro de novo, para não ficar também muito eco. Tópico 2, a fé e a vida. Subtópico 1, fé e milagres. Você crê em milagres? Essa é uma pergunta que eu faço para você, querido professor ou aluno. Você crê em milagres? Você já viveu algum milagre? Você já presenciou algum milagre? Já presenciou? Talvez você está vendo esse vídeo, você é um milagre vivo. Você está vivo vendo esse vídeo. Você é um milagre. Você é algo que a medicina não sabe explicar. Ou alguém da sua casa é um milagre ambulante que os médicos não conseguem entender e falou, ó, até aqui foi o meu conhecimento, daqui para frente eu já não sei mais explicar. Mas você sabe. Isso é a sua fé em Deus e Deus fez um milagre que a medicina não consegue explicar. Eu conheço várias pessoas assim. Conheço várias. Já presenciei isso. Já presenciei milagres enquanto eu pregava. Deus curando pessoas de câncer. Pessoas sendo libertas ao ponto de vomitar agulhas. Eu já presenciei esses milagres. Mas olha o que vai acontecer. O autor vai narrar a história lá em Jerusalém de que aonde Jesus cresceu e viveu, ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. E eu quero que você anote isso, porque isso aqui é importante. A incredulidade das pessoas não faz Jesus perder o seu poder. Mas a incredulidade das pessoas faz com que as pessoas percam a oportunidade de presenciar o poder de Jesus. Eu acho que você anotou, mas eu vou repetir. A incredulidade das pessoas não faz Jesus perder o seu poder, mas a incredulidade delas faz com que elas percam a oportunidade de presenciar o poder de Jesus na vida delas. Eu preciso ter fé para viver milagres. Anote isso. Tenha fé para viver milagres. Esse se resume o subtópico 1 do tópico 2. João deixa evidente que mais importante que os sinais é a mensagem da cruz. É preciso pregar o evangelho, mostrando que Jesus ainda realiza milagres, mas o seu maior feito em nosso favor foi e é a sua morte vicária. O maior milagre e o maior, a maior utilidade da fé que nós temos, o principal, é crer que Jesus morreu e ressuscitou, como eu mencionei antes. Tem gente que usa a fé apenas para pedir que Deus abra uma porta, e Deus pode abrir. Que Deus traga a cura, e Deus pode trazer. Que Deus aumente o salário dela, ou que honre ela no emprego, em outro lugar. Deus pode fazer isso também. Mas só que isso é muito pouco. O maior milagre Deus já realizou. Foi enviar o Filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, não perca a fé em relação a isso. Deus é poderoso para fazer, Efésios 3,20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas o principal Ele já fez. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Subtópico 2, andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento não está mais debaixo do jugo do pecado e não anda mais segundo aquilo que pode ver com seus olhos naturais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7.
O cristão não vive mais na prática do pecado, segundo o curso deste mundo, e também não teme mais a morte. Duas coisas: não vive na prática do pecado e não teme mais a morte. Porque o pecado gera a morte. Se eu não vivo mais na prática do pecado, eu não preciso temer a morte. Por quê? Porque agora estou vivendo em Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A morte não pode me vencer. Tá certo que o nosso último inimigo é a morte, mas a morte não vai me vencer mais. Por quê? Porque não venceu a Cristo. Lembra do grito? Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Tragado foi, ó morte. Glória a Deus por isso. Nós estamos vivos em Cristo. Então, quando a morte vier ferir o nosso corpo mortal, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. E nós precisamos ter fé para acreditar nisso. Senão, você vai ser alguém que em todo instante e todo momento você vai ter medo da morte. Ah, eu não consigo sair de casa, qualquer dor de cabeça, qualquer resfriado, qualquer sintoma que você sentir, você fica preocupado. Irmão, vive em Cristo. Vive em Cristo. Paulo tinha essa paz dentro dele de servir a Cristo. E quando nós temos isso e temos fé nele, todo o nosso tempo é valioso. Mas se chegar o momento de nós partirmos, nós vamos falar igual Paulo: estou sentindo que eu seria apresentado como libação. Ou seja, eu já senti que o meu momento de partir está chegando, mas porque eu tenho fé nele, eu sei que isso aqui vai durar só um minuto e eu já estou caminhando para encontrar com meu Deus. Glória a Deus, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tem que ter muita fé para dizer isso. Tem que ter muita fé para dizer isso. Subtópico 3. A fé e a volta de Jesus. A fé e a volta de Jesus. A esperança da salvação eterna de habitar junto a Deus no céu é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Escrituras Sagradas. O crente aguarda a sua completa salvação, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não sabemos o dia e nem a hora da sua vinda, mas temos fé, não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa Deus falou para a gente ter: o quê? Fé de que ele voltará. Porém, será que quando vier o Filho do Homem, Lucas 18:8, achará fé na terra? Eu faço essa pergunta para você. Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Ou você é mais uma dessas pessoas que dizem: viva a sua vida deliberadamente? Jesus já voltou ou nem voltará mais. Talvez ele se esqueceu da gente. Ou você é aquela pessoa que todos os dias levanta e diz: pode ser hoje. A trombeta pode tocar hoje. Hoje pode ser o último culto. Hoje pode ser o último hino que eu vou cantar, o último instrumento que eu vou tocar. Hoje pode ser a última pregação que eu vou pregar. Hoje pode ser a última vez que eu vou entrar nesse templo terrestre feito pela mão dos homens, porque tem um banquete nos esperando no templo celestial. O céu está nos aguardando. Glória a Deus por isso. Você já perdeu a fé ou você ainda está firme, convicto de que ele vai voltar? Se você estiver, que Deus continue aumentando a sua fé. Se você não estiver, que Deus te dê força e fé para você voltar a crer. Vivemos tempos trabalhosos em que muitos estão vivendo essa frieza espiritual e não esperam mais a vinda de Jesus, colocando-a em ação. O Cristo revelado nos evangelhos permanece o mesmo. Precisamos buscar a Deus em oração, jejum e leitura da palavra, a fim de que experimentemos uma fé viva, capaz de produzir boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Subtópico 2, tópico 3, isso foi o que eu acabei de ler, sobre a fé e o dom de curar. A fé e o dom de curar. Depois você lê com calma 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu tinha aqui, eu estou no escritório gravando esse vídeo, deixa eu abrir aqui, esquentou um pouquinho. Mas tá na colmeia. Mas no próximo vídeo qualquer coisa eu trago. Depois, mas é importante você cristão ter, principalmente você assembleano. Nós temos a declaração de fé, ficou lá no outro escritório, na colmeia, das Assembleias de Deus. Essa declaração de fé, o que ela vai distinguir sobre o dom da fé? Eu vou ler para você, que está na sua revista.
se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial, usada num momento específico. Para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, é necessário ter fé. Sem fé, não recebemos nada da parte de Deus. Em seu ministério terreno, ao visitar alguma cidade, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Mateus capítulo 13, versículo de número 58, foi o que eu mencionei agora há pouco. Eu estou trazendo aqui o texto para só ratificar e fortalecer essa ideia. A fé como fruto do Espírito. O saudoso pastor Gilberto, ele, de forma muito simples, mas também sábia, ele trouxe uma definição para isso. Ele vai dizer que o fruto do Espírito, ele é diferentemente do dom da fé. Como assim? A fé como fruto que cresce dentro de nós. Então, a fé como fruto do Espírito é algo que é plantado dentro de nós e que vai crescendo dia após dia. Por isso que nós podemos orar como os discípulos oraram. Senhor, aumenta-nos a fé. Faça com que cresça diariamente. Fé e amor, elas andam lado a lado, são entrelaçadas. Não tem como soltar. Sua fé em Jesus é evidenciada em suas ações. Ou seja, eu tenho fé nele, maravilha. Eu recebo, acredito na palavra dele. Recebendo, eu vou viver da forma que ele mandou eu viver. Um novo estilo de vida. Vivendo um novo estilo de vida, eu estou gerando uma nova ação. Nós chamamos de frutos. Só vivemos os frutos porque nós o recebemos e ele está gerando isso dentro de nós. Fidelidade, subtópico 3, já estamos partindo para o encerramento. Como eu disse, aqui é só mais uma aplicação sobre fé. Espero que você esteja entendendo até aqui. Quero que você comente, para mim é muito importante para saber se você está entendendo, se você está conseguindo anotar e se você está conseguindo pegar pontos importantes para você fazer uma aplicação na aula. Subtópico 3, o tópico 3, fidelidade. A fé produz novidade de vida e fidelidade. Não tem como desmembrar, assim como fé e amor, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, à liderança e à família. Eu colocaria aqui, Deus, família, igreja e liderança. Tomemos como exemplo Timóteo e Tito, que embora ainda fossem jovens, foram fiéis ao Senhor e também a sua liderança, que era Paulo, cuidando da igreja com dedicação e amor. Olha o alerta. Vivemos hoje em um mundo em que as pessoas já não têm mais temor a Deus. Piorou em relação à liderança. Só quem já experimentou um novo nascimento pode viver de modo fidedigno nesse mundo tenebroso. O desejo de Deus para a nossa vida é que tenhamos fé diante das tribulações. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Cristo está conosco em todo o tempo. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua classe. Que Deus abençoe a sua mente. Que Deus te dê sabedoria para que você possa passar com graça, conhecimento aos teus alunos. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a esse canal. É com muito amor e carinho que nós estamos dispostos a ajudar e auxiliá-lo de alguma forma. Caso tenha alguma dúvida, você pode mandar mensagem também. Na descrição desse vídeo vai estar os nossos contatos e, na medida do possível, eu vou respondendo a cada um que quiser fazer alguma pergunta ou pontuar algo aqui em relação ao vídeo. Eu receberei com muito carinho e amor. Claro que você vai ser educado também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Espero você no próximo vídeo e fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.